Olá, eu sou o jornalista Albano Gado e nós estamos aqui no estúdio SZ Working na Andradas 860, onde você também pode gravar o seu podcast, tirar o seu sonho do papel, vem gravar aqui com o SZ Working. E hoje, nosso convidado é o Felipe Viana, mais conhecido como Felipe Força Tarefa. É isso, Felipe? Mano, é isso aí. Muito obrigado, Porto Alegre, pelo convite. Muito obrigado, Alessandro, Jefferson, Angelina, todos vocês. E é uma alegria, uma honra muito grande estar aqui, viu? Obrigado, Albano. Eu queria saber um pouquinho sobre o Felipe, tá? Sobre a trajetória pessoal e profissional, tá? E como isso deu origem ao Força Tarefa. Perfeito. Albano, eu nasci na cidade de Viamão e aos 16 anos eu tive uma experiência muito bacana na igreja Encontros de Fé. E essa experiência, ela mudou a minha vida. A partir dali, eu me tornei um voluntário desde os 17 anos de idade e fui estudar em uma agência missionária que tem sede em Gravataí, chamada Jovens com uma Missão. Essa agência ela tem sede em Kona, no Havaí, trabalha em todas as nações com as questões humanitárias e desde lá nós temos sido treinados para o trabalho voluntário, para o trabalho missionário. Estive já em Moçambique, estive na Cordilheira dos Andes, fiz muitos trabalhos humanitários e até 24, né, aconteceu ali a situação, né, da nossa catástrofe aqui, foi a maior do Brasil, a enchente, e essa organização então ali me desafiou a coordenar as equipes que viriam dela de todas as partes do mundo. E aí nós começamos a coordenar essas equipes, passaram por mim mais de 1.200 voluntários, em mais de 60 cidades do estado do Rio Grande do Sul, atendemos mais de 200 mil pessoas, com todo tipo de ajuda, limpando suas casas, reformando, né, fazendo esse trabalho de levar essa mensagem da fé no meio da dor, da tristeza que se ocorreu. E o Força Tarefa nasceu assim, ele foi, na verdade, então, essa organização missionária, Jovens com uma Missão, me deu a tarefa de coordenar os voluntários. Eu tenho um amigo meu que é de uma outra organização missionária chamado Willy Menezes, eu considero ele fundador do Força Tarefa junto comigo, ele é de São Paulo. E aí ele me ligou e falou: Felipe, tu me recebe aí na tua casa para nós fazermos alguma ação, né? Isso foi no dia 1º de maio de 2024, então foi no auge ali das chuvas, né? As chuvas ali pelo dia 26 de abril, não parava mais de chover, mas no dia 1º de maio eu me lembro que eu estava em casa e o Willy chegou aqui para nós podermos começar os trabalhos. E nós começamos a ajudar de forma despretensiosa. A ideia era só atender algumas famílias. Nós não planejamos o Força Tarefa. Ele nasceu fruto de algo extremamente orgânico, natural. Porque o que acontece, Albano? Nós tínhamos pessoas da Jocum, que é a sigla que Jovens com uma Missão, que nós chamamos. Nós tínhamos pessoas do Portas Abertas e pessoas de todas as denominações das igrejas do Brasil. Então vieram voluntários de todo o Brasil. E aí nos perguntavam: quem que vocês são? Quando nós estávamos fazendo as nossas ações, né? E eu não podia dizer que era da Jocum porque tinha pessoas ali que não eram, né? Portas Abertas também não. Aí denominação, um é da Assembleia de Deus, o outro é da Quadrangular, o outro é da Encontros de Fé, o outro é da Batista. Então, o que nós somos? Daí, no meio de uma conversa, assim, de forma bem tranquila, somos o Força Tarefa, uma Força Tarefa. E aí nasceu o Força Tarefa assim, né? Uma semana depois de ter começado esse trabalho, nós já tínhamos um local ali na Morungava. Eu moro em Morungava, Gravataí, tem um sítio lá, e que é junto a essa organização, né? E ali nós tínhamos um pavilhão que durante 1 ano e meio, há pouco tempo nós entregamos ele. Nós conduzimos aquele pavilhão como um centro de distribuição para entregar as doações em todas as cidades que nós atuamos e nas igrejas que eram parceiras nossas para poder chegar até as pessoas. Então foi assim que o Força Tarefa começou. Eu e um amigo de São Paulo, as organizações Jovens com uma Missão, Jocum, Portas Abertas e a igreja de vários lugares do nosso país, que veio enviando voluntários e enviando muitos caminhões de doações, viu? Eu sou muito grato a Deus pela força que nós recebemos de vários estados do Brasil. E até, Albano, é importante te falar que
todas as catástrofes que aconteceram desde 24 para cá no Brasil, o Força Tarefa estava presente. Há pouco eu estava em Minas Gerais, né, na cidade de Ubá, Matias Barbosa, Juiz de Fora. Então, depois do Rio Grande do Sul, nós tivemos uma situação em Itapema, por exemplo, Santa Catarina. O prefeito apareceu no Instagram com a água pelo pescoço, pedindo ajuda. E naquele momento eu estava com os voluntários, nós temos um grupo de voluntários integral. Nós olhamos aquela situação e fomos para Itapema. Chegamos lá, coordenamos o centro de distribuição lá de Itapema, né? Foi inundado o bairro Morretes, em Itapema. Aí depois disso, porque nós nos sentimos de alguma forma, não é em dívida, mas assim, somos muito gratos, né, por toda a ajuda que veio de lá, né? E aí depois tivemos o furacão em Rio Bonito do Iguaçu. Nossas equipes estavam lá, trabalhamos lá nesse furacão que aconteceu, que devastou parte da cidade. 40 segundos de vento destruiu muitas casas, muitas famílias ficaram sem ter onde morar. E até, inclusive, lá o que me chocou bastante foi o medo que traz um furacão. É diferente da enchente, muito diferente. Nós, inclusive, nós não só entregamos doações, essa é uma coisa importante. O Força Tarefa, ele entrega as doações, mas ele serve as pessoas limpando as casas. Então a gente entra no meio do barro, né, faz a limpeza das casas. Depois, se a gente consegue parceiros, a gente reforma, traz mobília. Mas tem uma coisa importante que a gente fez em Rio Bonito, no Paraná, foi cuidar das crianças, da saúde emocional e psicológica. E nós temos uma rede de psicólogos que atende famílias que estão em trauma de catástrofe. Então, fizemos isso em Rio Bonito do Iguaçu. E agora também tivemos em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. E, por último, agora em Minas Gerais. Então, o trabalho se seguiu no Rio Grande do Sul, viu, Albano? Porque a dor e o problema, ele continua, tá? Eu sei que as pessoas, elas pensam que está tudo resolvido, e não está. Não está. Eu te digo, por exemplo, vou te dar um exemplo. Cruzeiro do Sul. Nós estamos com famílias ainda dentro de um espaço do tamanho de um container. Elas eram para estar lá durante 1 ano só. Já fazem 2, elas estão lá ainda. E não só elas, né? Mas as pessoas no Vale do Rio Pardo, Taquari, elas perderam não só as suas casas e imóveis, elas perderam o seu terreno. Elas perderam tudo. E continuam, né, desassistidas. Então a gente continua dando suporte psicológico e espiritual, e o Força Tarefa continua atento a qualquer situação que acontece. Outro exemplo, Albano, é Eldorado do Sul. 2025 teve enchente em Eldorado do Sul. Mais de 1.000 casas foram inundadas em Eldorado do Sul no ano de 2025. E nós estávamos lá. Estávamos lá atendendo a população, junto com as autoridades locais. Conseguimos remover muitos móveis antes da chuva chegar, antes de inundar a cidade. Então, mais ou menos assim que começou o Força Tarefa, e eu não vou ter dificuldade de falar aquilo que está dentro do meu coração, viu, Albano? Que bom. Falando em coração, tu és pai de uma criança atípica, né? Sim. Como é que essa relação com o seu filho ou filha colaborou, né, na atividade do Força Tarefa? Cara, o Davi, ele tem 7 anos, eu sou pai do Samuel tem 17 anos, e ele é jogador do São José, inclusive, da base, ele é centroavante ali, e é um filho típico. Então eu costumo dizer que eu tinha todo um manual de educação de filhos até chegar o Davi. O Davi veio, o Davi tem 7, ele é nível 3 de suporte não verbal. Então, realmente era um desafio completamente novo. Dentro do trabalho do Força Tarefa, o Davi tem 7 anos, o Força Tarefa tem 2. Durante 5 anos, eu fui um pai em crise. E eu te digo que me inclinar para ajudar as pessoas na enchente me salvou. Fez eu abrir os meus olhos e sair da minha própria dor, né? Então, vou te dar um exemplo. Eu estava em Eldorado do Sul e nós fizemos um consultório para atender famílias com médicos do Força Tarefa, entregando remédio. Fizemos exatamente no sede Medianeira, do Clube Medianeira que tem ali, ao lado do mercado do Seberi, que é um amigo nosso que tem um mercado ali, o Valdinei. E chegou no final do dia, nós estávamos muito cansados, a gente tinha atendido mais de 300 pessoas de forma gratuita, né?
E aí uma senhora veio e nos pediu para ir até a casa dela, porque a mãe dela era acamada e não podia vir até o local onde nós fizemos aquele consultório provisório. E lá nós fomos atender essa família. Quando eu estou saindo na porta, tem uma senhora chorando. E a senhora, ela trabalhava na APAI de Eldorado do Sul. E eu perguntei para ela, por que a senhora está chorando? Aí ela disse, olha, eu estou chorando porque a nossa diretora sofreu um infarte. A diretora da APAI, a Lizarbe, ela havia perdido todas as suas coisas da sua casa, a filha dela perdeu, e a APAI estava completamente destruída. E naquele momento, dentro da enchente, dentro daquela dor, daquela situação, eu disse para ela, não, nós vamos ajudar vocês. E cara, de forma muito divina, realmente era o propósito estar ali naquele lugar, naquele bairro. Nós conseguimos reformar a APAI, conseguimos limpar a APAI com mais de 200 voluntários. Foi difícil, não foi fácil. Depois reformamos, pintamos, e depois de ter inaugurado o local do atendimento ali da APAI de Eldorado do Sul, nós focamos nas casas das famílias atípicas. Sabe por quê, Albano? Eu percebi que dentro da catástrofe, as pessoas que mais sofrem são os idosos e as famílias atípicas. A maioria das famílias atípicas tem mães solos, né? Então já não tem aquela força de conseguir se levantar sozinho, de limpar sua casa, de se defender, né? E aí uma criança atípica, no meio de toda aquela perda, de toda aquela desorganização, tu imagina como que não fica a criança, né? E aí nós demos ênfase para isso. O Força Tarefa começou a ter olhos especificamente para esse público, os idosos e as famílias atípicas dentro dessas situações. Hoje o autismo ele cresce cada vez mais em termos de debate sobre as dificuldades que os autistas e as crianças atípicas têm no estado, no Brasil, no município. Eu queria que tu relatasse para nós, como um pai de uma criança atípica, quais são as maiores dificuldades que hoje você, como pai, e o seu filho ou filha enfrenta. Perfeito. Como eu falei, né? O autismo, ele é um desafio muito grande, porque cada criança autista, ela é diferente. Não existe duas crianças autistas iguais. Nós conhecemos a respeito do transtorno do espectro autista, existem algumas coisas que são em comum, né, de uma criança para a outra. Mas o que nós não temos, Albano, nós não temos inclusão. Nós não temos, porque para mim, Albano, inclusão é tratamento. Para mim, Albano, falarmos de inclusão sem oferecermos o mínimo que as crianças elas precisam para se desenvolver é um engano, é uma ilusão. Vou te dar um exemplo do meu filho. O Davi é nível 3 de suporte não verbal. Sabe quantas horas ele tinha que fazer de aba por semana para poder se desenvolver e diminuir o grau de 3? Porque é possível, e essa é uma coisa, Albano, que ninguém sabe, é possível, pela terapia, pelo trabalho dos profissionais, tirar uma criança do nível 3 e trazer ela para o nível 1. Fazer com que essa criança consiga se socializar na sociedade, ter um mínimo de defesa, né, para se falar, né, enfim, poder viver de forma tranquila. Mas por falta de tratamento, muitas crianças ficam para sempre naquele grau que tem mais dano, né? Vamos dizer assim. Então, o Davi, meu filho, precisaria fazer 30 horas de terapia ABA. Eu faço só 12, por causa da questão financeira, né? O SUS oferece, na maioria das vezes, apenas 1 hora ou 30 minutos por semana, se oferece. Os planos de saúde, eles não incluem o tratamento dos autistas. Então, são muitos os desafios. E a maioria, Albano, das mães são sozinhas, né? Existe um dado aí a respeito de 80% das mães atípicas estão lutando essa guerra sozinhas. E não existe rede de apoio. Você sabe o que é a rede de apoio? Pessoas ao redor, familiares, conhecidos, amigos, que possam de alguma forma dar um suporte para aquela mãe. Mas grande parte dessas mães não tem rede de apoio. Então, os desafios que eu tenho com o Davi
junto com a Andressa, minha esposa, ela é uma heroína, né? Eu estou casado há 18 anos com ela e cada vez admiro mais, né, o empenho dela, a entrega dela pela vida do Davi. Mas vou te falar, eu fico imaginando como que essas mães conseguem lidar com os seus filhos sem ter alguém do lado para ajudar. É sub-humano. Sabe o que diz, o que o pessoal fala a respeito do estresse de uma mãe atípica? Considerado igual a de um soldado que está voltando da guerra. Então, as mães atípicas, Albano, elas precisam de ajuda, elas precisam de tratamento psicológico, de apoio, e não existe, não tem. Então são muitos desafios. Só tem um jeito do Davi, meu filho, fazer as 30 horas de aba. Sabe como que é? Eu colocando na justiça e pela judicialização, então eu conseguia o que ele precisa. E o Força Tarefa tem algum projeto, alguma questão que atue no autismo? Sim, nós estamos dentro das cidades onde nós trabalhamos, do Rio Grande do Sul. Depois que nós identificamos uma mãe atípica, né, nós procuramos dar suporte para elas através de tratamento psicológico gratuito. Então nós oferecemos um tratamento psicológico para elas de maneira gratuita online. Então ela pode ser atendida de qualquer lugar do estado do Rio Grande do Sul. E se ela não tiver condição de estar naquele atendimento online, a gente procura uma igreja local próxima a essa mãe e tenta de alguma forma tornar isso uma rede de apoio. Porque tem que ser prático, não adianta nós falarmos e não ser prático ali, né? Vou te dar um exemplo. Uma mãe esses dias me chamou mostrando uma situação em que o próprio filho dela, nível 3 também, severo, estava agredindo ela estava cortada. E é terrível isso, né? É uma coisa que é muito triste. E então a gente ofereceu atendimento psicológico para ela e eu chamei um líder, um pastor, amigo meu da cidade, que fizesse uma visita para essa mãe, e eles estão de alguma forma dando suporte para ela agora, fazendo essa rede de apoio, né? Então a gente procura oferecer isso, né? E obviamente que nós temos toda uma questão de assistência social, daqui a pouco uma cesta básica, daqui a pouco, né, uma questão de produto de limpeza, às vezes é roupa, né? Então a gente dá essa assistência para as famílias, para as mães. E como é que tu enxerga a importância da fé e do apoio das igrejas no suporte às famílias do autismo? Não, total, né? Total. Eu, inclusive, criei uma palestra agora, Autismo, Fé e Inclusão. E a minha primeira fala não é com as famílias atípicas, é com as pessoas da igreja, para que elas recebam essas mães, essas famílias, não com olhar, jamais com olhar de julgamento ou de questionamento, mas que recebam de fato com um olhar de acolhimento, de amor, de cuidado, porque a falta da informação faz com que muitos achem que aquela criança que está tendo uma crise, ela está sendo só desobediente, ela precisa só ser corrigida. Na verdade, ela está tendo uma crise, né? E para uma mãe que a semana toda está lidando com isso, muito difícil estar em público, estar assim num ambiente social, muito difícil. O que uma mãe atípica precisa fazer para estar em um culto é um esforço gigantesco. Então, o que nós precisamos? Eu vou falar primeiro o que nós, como igrejas, precisamos. Salas de acolhimento, salas de aconchego, para receber essas crianças, para receber essas mães. E eu acho que a igreja pode ser um local de alívio para essas mães. A semana toda ela está ali. O Albano, 24 horas em cima da criança. A criança, ela não tem noção de risco. O meu menino, se a minha esposa não ficar grudado nele, ele pode, né, pular de um lugar que não deve, pegar algo que não pode, né? Às vezes até mexendo no nariz, eles conseguem se auto-machucar e não perceber que estão fazendo isso. Então é muito cansativo para as mães atípicas, e nós como igreja podemos abraçá-las e podemos dar um apoio, se tornar a rede de apoio que elas não têm. Agora, falando para as mães, né, eu acho que as mães atípicas, elas podem encontrar na fé, sim, a força que elas precisam para lidar com os seus desafios. Eu creio muito que através da oração e da palavra de Deus, as mães atípicas podem ter muito alívio do estresse que elas vivem diariamente.
com certeza. E Felipe, tu és envolvido com ajuda às pessoas em geral, né? E também com a questão do autismo. A pergunta que eu faço é o seguinte: andei sabendo que tu, por algum motivo, né, tu vai ter um passo à frente aí para tentar colaborar com essas duas questões. Podia nos falar um pouquinho sobre isso? Sim, claro. Eu estou pré-candidato a deputado federal pelo Rio Grande do Sul, pelo Podemos. Fui convidado e desafiado a isso, e não era algo que nós, durante todo esse nosso trabalho pelo Força Tarefa, nós tínhamos planejado. E simplesmente o nosso serviço, nosso trabalho, ele se deu por todo o meu histórico de missões, de voluntariado, de igreja, de social. Agora, claro que quando você começa a ajudar e você começa a fazer de coração, e isso cresce, você cria um capital político. Eu poderia entregar isso nas mãos de qualquer um. Mas, junto ao serviço da Força Tarefa, que atendeu 60 cidades, 200 mil pessoas, eu tenho uma causa dentro da minha casa, que é o meu filho. É o meu filho, que é nível 3 de suporte não verbal do autismo. E nele, nesta dor, Albano, porque é uma dor, né? Eu estou te falando de algo que ainda é uma dor e continua sendo, e vai ser, porque não é fácil, né? Meu filho ainda usa fralda, tem 7 anos. Então, isso é doído para um pai, né? Eu tenho um menino de 17 que nunca passou por isso. Agora, eu poderia olhar para a dor e ficar ali, olhando para aquilo e não fazer nada, e eu poderia me levantar e ser uma voz, né? Então, o que eu decidi? Me colocar à disposição para ser uma voz, porque eu sei do assunto, eu conheço a dor, eu estou falando de dentro de dentro dessa situação, do meu lugar de fala. Então, eu quero ajudar, porque eu sei o quanto é doído para as mães. E assim, ó, eu preciso só te dizer que eu estava minha igreja é a Igreja Viver de Sapucaia do Sul. E eu estava numa reunião de famílias atípicas quando eu senti esse chamado no meu coração. Foi algo que, para mim, foi como se Deus estivesse me entregando uma missão. E eu disse sim, simplesmente sim. Eu olhei para os lados e só enxerguei mulheres com crianças, a maioria delas chorando, ali no momento de alívio, né, do culto, na hora da oração, do louvor. E eu pensei, puxa vida, o que eu posso fazer, né, para ajudá-las, né? Vim aqui só e trazer uma palavra é muito pouco. Então eu acredito que nós podemos sim ter políticas públicas que de fato defendam essas famílias. Nós precisamos dar a essas mulheres cuidado, tratamento. Essas crianças precisam de tratamento. Até os 5 anos de idade, a neuroplasticidade do cérebro faz com que a criança autista ela tenha o período ouro. Então, quanto mais terapia uma criança autista fizer até os 5 anos de idade, mais ela vai se desenvolver. Se ela estiver no nível do grau 3, ela vai vir para o 2, para o 1, enfim. Mas a maioria das crianças não tem essa oportunidade durante os seus primeiros 5 anos de vida. Então, olha que sonho seria se toda criança, né, atípica, até os 5 anos de idade, fosse cuidada, de fato, com terapia ABA, 40 horas por semana. Porque tem resultado, tem muito resultado, quando uma criança ela faz as terapias que precisa. Felipe, acho que tu já deve estar por dentro, tem uma previsão aí do El Niño, né? Sim. Eu queria te perguntar o seguinte, o Força Tarefa está fazendo algumas palestras de preparação para as emergências, né? No que essas palestras podem ajudar as pessoas, tá? Qual é o teu papel na disseminação dessa prevenção? E o que está sendo feito justamente já para prevenir, para que as pessoas não tenham um impacto tão alto como foi na última... Bom, como você viu, eu sou uma pessoa da fé, um cristão que acredita muito em Deus e que tem essa inclinação a despertar a igreja, né? O lugar de onde nós temos esse público maior de atuação, tanto que os nossos voluntários são voluntários de diversos lugares e de diversas frentes. Alguns nem da igreja são voluntários do Força Tarefa. Mas, como um cristão,
e alguém que lidera o Força Tarefa, eu tenho mobilizado a igreja para oração, para prevenção. Por exemplo, se acontecer, como que nós podemos ter bons abrigos? Que realmente nesses abrigos as pessoas sejam muito bem cuidadas e não aconteça nesses abrigos nenhum tipo de abuso, nenhum tipo nenhum tipo de situação que possa, né, piorar aquele momento que aquela família já está enfrentando. Mas a gente tem falado sobre dados, informações. O Instituto NOAA dos Estados Unidos, ele já vem falando a respeito desse El Niño, né, que ele chega, segundo eles, ele chega para nós entre agosto e setembro. Ninguém pode, Albano, dizer a força dele. Ninguém pode nos afirmar se vai acontecer a enchente ou não. Ninguém sabe. Mas o que a gente sabe, né? O que a gente sabe? A gente sabe que algumas cidades se prepararam, outras não. E a gente sabe que tem lugares que o rio está assoreado, ele está cheio a terra, né, mudou o leito do rio. Então, o que nós temos feito? A gente tem ensinado a igreja, os voluntários, se acontecer, como que nós podemos ajudar? E como que nós podemos ajudar com rapidez, né? Com antecedência. Então a gente criou uma palestra, por toda a Rio Grande do Sul nós estamos falando nas igrejas, e dizendo para o pessoal, nós precisamos estar prontos, precisamos estar dispostos para ajudar, para servir, para limpar a casa, para levantar os móveis, para acolher essas pessoas caso aconteça. E tem mobilizado a oração, né? Para que passe de nós e que vá para dentro do oceano, se Deus quiser. Isso aí, muito obrigado, Felipe. Considerações finais, então, está à disposição aí de pautas positivas, quando precisar, né, informar algum serviço útil à comunidade, está à disposição para que tu possa vir novamente aqui conosco. Cara, é uma honra estar aqui no Porto Alegre Oficial, essa página incrível aqui, dirigida pelo Alessandro, por vocês. Que Deus abençoe vocês, que vocês cresçam e possam influenciar ainda muito mais o Rio Grande do Sul. Eu estou feliz de estar aqui. É muita informação, né? A gente tem feito aquilo que pode para que não aconteça novamente o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas se precisarem do Força Tarefa não é só o Felipe. São mais de 1.200 voluntários em todo o Brasil atuando onde acontece uma catástrofe. Deixa o teu contato pessoal também. Contato... Que precisa, que possa querer informações. Perfeito. O meu Instagram, Felipe Força Tarefa. Mas o Instagram do Força Tarefa, força.tarefa.rs. Então podem entrar em contato ali e a gente vai, né, atender de alguma forma. A gente atendeu muitas escolas aqui do Rio Grande do Sul, reformando, ajudando. Então tem muitos projetos sociais que acontecem que a gente continua dando suporte, tá? E a gente vai continuar atento, dando esse suporte. Se precisarem de nós, é só nos chamar. Muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos que estiveram conosco. Eu sou o jornalista Albano Gado. Lembrando que estamos aqui no estúdio da SZ Working, que fica na Andradas 860. Então, se tu quer tirar o teu projeto do papel, quer fazer um podcast, já sabe. Vem aqui com a gente que a gente tira esse projeto do papel e te ajuda a implementar esse sonho tão belo quanto o que a gente está realizando aqui. Forte abraço a todos. Muito obrigado.